A sua língua, as suas palavras revelam o seu interior. Escute isso. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Sendo colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e incendeia o curso da natureza, sendo por sua vez incendiada pelo inferno. Hoje, o nosso Palavra de Vida é muito profundo e eu vou esperar você convidar aí o maior número de pessoas que você puder, dos seus contatos, porque isso muda a vida. Hoje nós vamos falar sobre o poder que há na nossa palavra, o poder que há nas nossas declarações, o que é esse membro tão pequeno colocado entre o nosso corpo, mas que destrói, que mata, mas que também traz vida. Então vamos aprender a usar com sabedoria, com inteligência emocional, esse poder, porque a palavra, ela é poder. Sejam muito bem-vindos, bom dia, bom dia. Eu vou aqui também chamar os meus queridos, os meus contatos aqui, para que a gente dê início a esse tempo de aprendizado, de conhecimento, de alinhamento do espírito, da alma, do corpo, tudo isso alinhado com a palavra de Deus, para que a gente viva bem, para que tudo nos vá bem. Vamos ter desafios? Sem dúvida, mas o que faz a diferença é termos ferramentas para lidar com esses desafios, porque a vida, queridos, não é sobre o que acontece com a gente, é sobre o que a gente faz, como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Entende? Muitas pessoas se desesperam porque acham que desafios não vêm para destruir, crises não são para destruir, são para nos fortalecer, mas vai depender do modo que a gente as enfrenta. E nós só podemos enfrentar desafios e sairmos desses desafios mais fortes se nós tivermos ferramentas emocionais e espirituais para lidar com tudo isso. Então, eu estou aqui e nós já vamos dar início a esse tempo precioso de crescimento, de entendimento e de aprendizado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para o nosso Palavra de Vida. Gente, a neurociência tem comprovado, é comprovado cientificamente, como as palavras têm um impacto direto como o nosso cérebro funciona. Não ignore isso. O que nós declaramos ensina o nosso cérebro como se comportar. Há poder nas suas palavras. Use-as com inteligência, use-as com sabedoria. Quando a gente fala, a gente não somente expressa pensamento, a gente ativa circuito lá dentro, circuito neurológico. E isso vai moldando o nosso comportamento, molda as nossas emoções, gente, molda até a nossa fisiologia. É muito sério, eu quero muito que você entenda isso. Eu gostaria muito que você entendesse o peso que há nas nossas declarações, o peso que há nas palavras. Elas moldam ambientes, elas moldam o nosso ambiente emocional, o nosso ambiente interno. E elas têm impacto eterno. Aquilo que você fala, aquilo que nós já ouvimos, ainda está aí dentro. Existem vozes e frases que a gente ainda lembra, que aquilo queima dentro de você. E não só palavras boas, muito pelo contrário. Existem palavras que foram lançadas, ditas para nós e que moram lá dentro. E se elas moram ainda lá dentro, elas moldam a nossa vida.
Vamos usar essas ferramentas e esse poder de uma maneira consciente, de uma maneira saudável, de uma maneira sábia, para que nós sejamos transformadores não só do nosso território interno, mas de todo o território que o Senhor nos colocar. Que tal? Gente, o cérebro, escute isso. Bom dia, Dalva querida. O cérebro aprende com aquilo que nós falamos. Ontem nós tivemos a mentoria Ciclos presencial e foi lindo demais. Descortina de diante dos nossos olhos coisas que nós estamos repetindo e sofrendo as consequências disso pela falta de conhecimento. Então hoje você está aprendendo que o teu cérebro ele aprende com aquilo que você fala. Entende? Você entende o poder disso? Você entende a seriedade daquilo que sai dos seus lábios? Daquilo que sai dos seus lábios em direção aos outros e principalmente em direção a você? É muito impactante aquilo que sai dos seus lábios. O teu cérebro ele tem aprendido com as suas declarações. Quando você repete uma declaração ou positiva ou negativa, você está fortalecendo esse caminho aí dentro da sua mente que vão fortalecer aquela ideia. Por exemplo, se você declara com frequência, aquilo se torna um padrão de funcionamento teu. Sendo verdade ou não, o teu cérebro vai entender aquilo como uma verdade e vai instalar como se fosse um código para que você funcione daquele jeito e aquilo faça parte da sua identidade. Tá? As palavras, meus queridos, não são apenas sons. Não são apenas sons. Lembre-se, as suas palavras são instruções que você está dando para o teu cérebro. Vou repetir, quero que você entenda isso. O que você diz, as suas palavras instruem, ensinam o seu cérebro e ele começa a executar. E o teu cérebro começa a executar esses comandos como uma verdade que está ali impressa. Você está entendendo o quão sério isso é? Então vamos imaginar, se você declara o tempo todo, eu sou incapaz, eu não vou dar conta, isso não é para mim. O seu cérebro vai construir esse cenário aí dentro de você e você vai, a partir desses comandos, você vai se comportar como tal. E aí o cenário está formado, e aí o comportamento ele é coerente com aquilo que você já tem como cenário interno. E agora me responde, qual vai ser o resultado? E depois vem dizer que não tem nada a ver, que falar não muda nada? É claro que se eu falar, declarar e a minha atitude não for coerente com aquilo que eu declaro, realmente vai ficar mais difícil. Mas nós estamos aqui tendo essa consciência, tendo esse entendimento e tendo esse caminho que você está aprendendo quanto você pode dar comandos para a sua mente. E o contrário do que eu disse agora é verdade. Se eu começo a declarar palavras de vida, palavras de ânimo, de motivação, mesmo com algumas emoções contrárias, mesmo com medo, o cérebro ele vai ajustar a essa declaração tua para encontrar caminhos para ser coerente àquilo que você está declarando. Vamos mudar essa declaração hoje? Sejam bem-vindos, meus queridos, ao Palavra de Vida. Esse tempo onde a gente alinha mente, coração e espírito com a verdade da Palavra de Deus. E hoje a gente vai mergulhar num tema muito profundo, que é simples, mas extremamente revelador, que é a sua linguagem revela o seu interior. A sua língua, as suas palavras revelam quem você realmente é por dentro. E uma palavra, ela destrói e ela constrói. Ela mata e ela traz vida.
O que tem saído dos seus lábios? Quais são as palavras que têm sido declaradas por você? Hoje, neste tempo, Deus ele quer despertar você para ter essa consciência das palavras que você tem liberado. Talvez você esteja se alimentando, se enchendo das palavras que foram ditas sem consciência, sem entendimento, sem sabedoria, e o gosto está amargo. E o gosto está amargo. O que você tem liberado sobre você mesma? Quais são as declarações que você tem feito sobre você, sobre os outros e sobre o ambiente ao seu redor? Ontem, na nossa aula, em nós somos um ambiente. Nós somos um ambiente. E como que você, se você não trata esse ambiente com sabedoria, como que você quer que algo saudável saia disso? Então eu quero despertar você a essa verdade. Eu comecei essa live falando de um versículo que está em Tiago 3, e é um texto extremamente confrontador. É um texto que fala, ele compara a língua a fogo. É um texto forte. Fala que a língua é algo pequeno, mas ela é capaz de controlar, de dominar e de destruir uma floresta inteira. Quantas famílias foram destruídas pela língua, pelas palavras malditas, pelas palavras inconsequentes, depois você não engole mais, depois ele causa dores. Não é forte quando a palavra diz que a língua é como um mundo de iniquidade? Forte, gente, não é isso? Vai lá, Tiago 3, versículo 6. Não é brincadeira, não. É uma arma poderosa que, se você não souber usá-la, você destrói. Você queima tudo. Quantas coisas na sua vida já foram destruídas por isso? Seja honesto, seja honesta. Só que o que Tiago, esse texto está dizendo pra gente, que o problema não são somente as palavras, mas mais fundo um pouquinho, o que as palavras revelam sobre o nosso interior. O que as palavras revelam, o que você tem expressado está revelando o seu interior, o seu território interno, o seu ambiente. Será que seu ambiente está contaminado? Como que você quer que saiam frutos bons se a semente que está lá dentro, o território está contaminado? Gente, o resultado da semente, o fruto, a semente em si, ela não é o fruto, mas o fruto ele vai sair a partir do ambiente. Esse ambiente interno, como que ele está? Como que ele está? Como que você quer que saiam resultados excelentes se a semente ela está sendo abafada e corrompida por um ambiente destrutivo? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sabe aquela historinha? Ai, eu não quis dizer isso. Quis sim, minha querida, quis sim. Inconscientemente, lá no profundo, mas você quis. A língua é o espelho da alma. A língua é o espelho da alma. Como que você usa esse poder? O dia inteiro. Você fala o que o dia todo? Fala da vida dos outros? Fala mal de você? O que tem distraído a tua atenção do tanto que a palavra é importante? Gente, hoje em dia, nós sofremos uma avalanche de estímulo que chama-se distração. Então, hoje tem muita coisa querendo chamar a tua atenção, querendo competir e pegar a tua atenção. E isso distrai você daquilo que é realmente importante. Pare para pensar um pouquinho. Como que você fala de você quando você erra? Você é uma juíza de si mesma, uma juíza implacável, sem misericórdia, já condenando? Como você fala sobre você? Que tipo de palavras você libera sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua casa? Quais são os tipos de palavras? Gente, eu converso com pessoas
todos os dias, e muita gente. Eu converso com mulheres todos os dias. E eu vejo quantas palavras têm sido liberadas e que vão nascer e que vão comprometer vidas. Você parou para já ter responsabilidade sobre o que sai dos seus lábios? Talvez você esteja vivendo hoje resultado de palavras que você nem prestou atenção e foi lançando. Sabe, você vai lançando semente? No primeiro momento, a semente não nasce no mesmo dia que você planta. Concorda comigo? A semente não nasce no mesmo dia, mas você vai encontrar com o fruto dela lá na frente. Você vai encontrar com o fruto de uma semente plantada no futuro. Muitas vezes a gente fala assim, só tô falando. Você já ouviu alguém falar isso pra você? Às vezes eu dou uma alinhada quando eu estou conversando com alguém e falo, não declara isso, vamos mudar essa declaração? E a pessoa diz assim, que bobagem, só estou falando. Exatamente. Você não está só falando, você está construindo realidade. Cuidado. Não, você não está só falando, você está construindo realidades com aquilo que você diz. Você está moldando o futuro, você está moldando a tua mente. Se você molda a tua mente de uma maneira corrompida, como serão os seus comportamentos, as atitudes e decisões? Corrompidas. Não, isso não é exagero. Isso é Bíblia e isso é ciência. Que tal acordar para isso? Palavras moldam crenças. O que é crença, Fabíola? Crença é algo que você ouviu muitas vezes e você assumiu como verdade, mesmo não sendo. Sabe? Quando você tô só falando, se chama de burra, de desorganizada, de incapaz, de muito forte, de guerreira. Tá lotado de mulher guerreira aí exausta, chorando no quarto sozinha, falando que ninguém ajuda, que ninguém olha pra ela. Talvez seja você. Tudo aquilo que você diz, o seu cérebro acredita. Tá? Simples assim. Quais declarações você tem feito? É por isso que muitas mulheres, muitas pessoas vivem presas num ciclo de autossabotagem. A hora que tá quase conseguindo, falei na nossa aula ontem sobre um termostato emocional. Termostato emocional, bem simplesmente falando aqui, é um limite que você tem aí registrado no teu inconsciente, na tua mente, que daquele ponto você não passa. Se você quer algo a mais, liga ali o ciclo da autossabotagem e te traz de volta para onde você está programada para ficar. Por isso que muitas mulheres ainda não mudaram o seu vocabulário emocional. Muitas pessoas não mudaram o vocabulário emocional porque estão presas nesse ciclo. Não atentaram a isso e não trouxeram a consciência e conscientemente mudaram esse modo de operar a sua mente. E, gente, isso começa por dentro. Eu respondi uma caixinha hoje que a pessoa perguntou, eu quero mudar, mas eu não consigo, porque o movimento não é de fora para dentro. As pessoas estão tentando mudar o externo para ver se a situação muda. Não. A mudança começa dentro. Para você chegar em algum ponto, claro que eu tenho que saber como eu chego lá. Ok, mas eu tenho que saber onde eu tô. Para que a rota seja calculada de uma maneira correta, eu tenho que saber da onde eu estou. Da onde eu quero sair e principalmente como eu cheguei ali. Quais foram os movimentos que me levaram a chegar num lugar que eu não quero estar? Porque se você continua tendo os mesmos movimentos, você vai continuar se fortalecendo a ficar no mesmo lugar que você está. A mudança, ela começa por dentro. A tua boca, ela só vai declarar aquilo que a tua mente insiste em repetir no silêncio. Não tem essa, só tô falando, não, falei sem pensar. Não tem, queridos, não tem. Eu quero trazer essa consciência para você hoje. Esse senso de responsabilidade, esse senso de poder, quando você assume o poder de escolha. Você pega aí
o poder de transformar a sua vida, o ambiente interno, para depois transformar esse ambiente externo. Eu vou repetir, a tua boca só vai falar aquilo que a tua mente repete em silêncio. Sabe aquele diálogo interno que você tem aí? Essa conversa, essa história que você se conta. Porque você conta uma história para você. Ah, eu sou assim, assado e daquele jeito, por isso, isso e aquilo. E aí você se prende num ciclo, porque você está acreditando na história que você conta. Talvez você tenha acreditado em coisas que não são reais, não são verdadeiras, e você já poderia ter aberto mão delas há muito tempo. Mas você continua repetindo essa história, essas palavras, e você continua presa neste lugar que a tua mente te coloca. E hoje, o convite é simples e muito profundo. Preste atenção no que você tem dito. Auto-observe-se, para de olhar para a vida do outro e olhe para a sua. Não teve uma situação aí de um casal famoso, Virgínia e Zé Felipe, que se separaram? Parece que o mundo parou para ver o porquê. Gente, para. Distração. Vai tirar você do teu propósito. O que muda na tua vida? Eu quero que você preste atenção em você, nas suas palavras, naquilo que passa na sua mente, aquilo que você está dizendo para a sua mente com constância, e ela está acreditando e formando um cenário para que você viva nele. Preste atenção no que você tem dito, comece a se ouvir. Comece a se ouvir. Será que se a sua mente, se os seus pensamentos tivessem som, se todas as pessoas pudessem ouvir o que você pensa, o que você diz para você, o que você diz sobre as situações, será que seria confortável? Se você não teria coragem de deixar as pessoas ouvirem o que você pensa, diz e fala sobre você, por que você continua fazendo isso? Comece a se ouvir. Quando algo dá errado, o que sai da sua boca? Cuidado com a murmuração, gente. Murmuração é veneno. A murmuração é destrutiva. Ela trai destruição. E talvez você já tenha feito isso com tanta constância que esse comportamento já é automático. Você nem percebe o quanto você reclama. Gente, existem pessoas que elas reclamam de tudo. Que está cansada, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que não tem tempo e que ninguém ajuda. Só sai isso da boca da pessoa. Qual é o cenário que está sendo construído? Então, em vez de repetir padrões de acusação, padrões de murmuração, de julgamento, de desistência, de fracasso, de frustração, comece conscientemente a praticar um novo vocabulário. No começo vai haver resistência, não vou mentir para você. Porque para baixo, como diz o ditado, todo santo ajuda. Agora, quando você quer crescer, quando você quer uma vida melhor, quando você quer declarar palavras mais abençoadas, quando você quer uma família melhor, quando você quer ser uma pessoa melhor, você vai encontrar resistência. Porque lembra do termostato, ele vai querer manter você no nível que você acha que merece estar. Mas cada vez que você dá um passo novo, cada vez que você dá um passo em direção àquilo que você deseja, cada vez que você declara uma palavra diferente de vida, você está enfraquecendo um hábito antigo e fortalecendo um novo. Por isso, não desista. Ponha isso como uma meta, um objetivo na sua vida e caminhe em direção a isso. Começando pelas suas palavras. Gente, não é mágica. É treino. É treino. Você pode treinar a sua mente, a sua mentalidade. A autoestima é treinável. Ou você acha que você age e se comporta do modo que você age e se comporta hoje? Da onde? Você aprendeu. Você aprendeu a partir daquilo que você ouviu, você aprendeu a partir daquilo que você viu, você aprendeu a partir daquilo que você entendeu, com poucas experiências. Mas você treinou para chegar onde você está hoje. Então é possível mudar o treinamento para viver algo diferente. É treino, não é mágica. Não é num estalar de dedos.
Tem muita gente que quer perder 30 quilos no mês, mas a pessoa ganhou 30 quilos no mês? Não, foi ao longo de uma vida. Então, paciência no processo. Tem gente que vê Deus só na promessa. Mas é durante o processo que você chega lá. É durante o processo que você é transformado. É durante o processo que muda a vida. E o processo inclui a mudança de vocabulário para que haja mudança de mentalidade. Se você perceber que ao abrir da sua boca você ainda está sendo envenenada pela dor, pela culpa, pela raiva, pelo medo, volta para a raiz. As suas dores e as suas reclamações demonstram o desequilíbrio interno daquela raiz que não foi curada, da raiz do problema. Muitos de nós tratamos só os sintomas e não vamos para a raiz. Por isso que as situações, os sintomas, eles não param, eles continuam a acontecer. Olha para a raiz. Olhe para aquilo que tem alimentado a sua alma. Está cheio de gente com aquela alma amargurada, aquela água parada. Porque só quem alimenta a alma com verdade pode ter uma boca que libera a vida. Não tem outro caminho. Só quem alimenta a alma com verdade pode ter uma boca que declara a vida. Olha para você. Você, tudo parte de você. Pare de esperar dos outros, pare de esperar de fora. Muda você. Seja você a transformadora, o transformador dos ambientes que você vive. Vamos começar treinando? Vamos começar um treino hoje? Não sei se você já treinou o teu corpo hoje, mas vamos treinar a mente e a alma agora. Eu quero que você declare junto comigo. Se você puder, respire bem fundo. Coloca aí as mãos no seu coração. Movimenta o teu corpo. Quando você também se movimenta, são comandos para o cérebro. Então respira. Quando você respira fundo, você está mandando oxigênio para o teu cérebro e está dando uma instrução. Está tudo bem. Está tudo bem. Respira fundo, coloca as mãos sobre o seu coração e repita comigo com fé e com consciência. Eu quero que você tenha uma fé que pensa. Eu não quero que você tenha uma fé burra. Eu quero que você tenha uma fé consciente, uma fé que pensa. Uma fé que sabe o que está fazendo. Então, coloca suas mãos no seu coração e diga para você: eu declaro vida sobre mim. Repita isso com fé. Eu sou uma nova criação. A minha boca vai se alinhar com a verdade de Deus, aquilo que Deus diz a meu respeito. As minhas palavras, elas são ponte, não veneno. Consegue declarar isso com fé? Que essa seja uma semana em que a sua boca, os seus lábios comecem a falar cura, comecem a falar vida, em que você se ouve com graça, com gentileza, e que você plante o seu futuro com aquilo que você diz hoje. Lembre-se disso. Você planta o seu futuro com aquilo que você diz hoje. Palavras, queridos, declarações conscientes reduzem a autossabotagem, reprogramam crenças mentirosas, aumentam a autoestima e a confiança, promovem novas atitudes, decisões mais alinhadas com aquilo que nós desejamos nos tornar, consciência. Criam novos caminhos dentro da nossa mente que fortalecem hábitos bons e saudáveis. Você tem essa ferramenta na sua mão. E aí, você vai usar ou vai continuar se envenenando? Envenenando esse ambiente e querendo que saia coisa boa? Não dá. Num ambiente envenenado, planta não cresce. Então, o que você está querendo que saia do seu interior se ele está corrompido? Vamos usar essa ferramenta com consciência, com fé
determinação e constância? Quero orar com você. Senhor, ore comigo, concorde com essa oração. Coloca um guarda às portas dos meus lábios. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Hoje eu escolho declarar o que o Senhor diz sobre mim. Repita isso. Hoje eu escolho declarar o que o Senhor diz sobre mim. Eu sou amada, eu sou fortalecida, eu sou escolhida, eu sou capaz, eu sou uma nova criação. A minha boca está a serviço da vida. A minha boca está a serviço da vida, da cura que vem dos altos céus. As palavras que eu digo me alimentam. As palavras que eu digo me alinham com quem eu estou me tornando. A cada nova declaração, eu reescrevo a minha história. Crê nisso? Se você crê, declare. Se você crê, fale e viva coerentemente com aquilo que você está declarando e com aquilo que você deseja se tornar. Amém? Tempo precioso, amo estar aqui com vocês. Deus abençoe vocês, a sua sexta-feira, e não tire isso da sua mente. Consciência e o poder que há nas declarações. E se você viu que dentro de você o ambiente não está legal, se perdoe. Se ame e mude a declaração. Amém? Deus abençoe vocês, meus queridos, uma sexta-feira de paz. Shalom. Compartilha essa live. Tem muita gente que está sofrendo porque não entende isso que foi dito aqui. Compartilha. Se algo falou com você no teu coração, no profundo, me marque nos stories. Vamos compartilhar, gente. Vamos fazer um movimento. Lembra? A transformação, ela vem pelo movimento, não pelo conhecimento. Ter conhecimento, mas não agir, não adianta. Agora, movimento baseado a partir daquilo que você entendeu, aí é vitória na certa. Um beijo grande, Deus abençoe vocês. Shalom.